Letra C, irmãos, doador da vida. As Escrituras afirmam que o homem sem Cristo está morto espiritualmente, completamente alienado de Deus. Efésios 2, capítulo 2, verso 1 a 3. Romanos 3, verso 10 a 18 e o verso 23. Em Cristo, porém, recebemos uma nova vida, um novo princípio de vida implantado em nossa alma pelo Espírito Santo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, Efésios 2, 1, Tito, capítulo 3, verso 4 a 6. Então, ele doou a vida. É o doador da vida. Então, recebemos uma nova vida em Cristo quando recebemos pela fé. Letra D, perdoador dos nossos pecados. As Escrituras ensinam que o pecado envergonha e produz culpa real na consciência de quem o pratica. Salmo 32, do verso 1 a 11, Gênesis, capítulo 3, verso 8 a 10, Romanos 6, verso 20 e 21. O sacrifício de Cristo no Calvário é a base suficiente do nosso perdão. Colossenses 2, verso 13. Vamos ler novamente. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, quando aconteceu aquela crucificação, irmãos, foi suficiente a sua obra, a sua morte, para o perdão dos nossos pecados. Então, ele é perdoador dos nossos pecados. Letra E, vá acompanhando aí na sua lição, que tem por título Redentor. A pessoa de Cristo como Redentor. As Escrituras relatam a grande história da redenção do povo de Deus, planejada pelo Pai, executada pelo Filho, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, verso 8. E aplicada pelo Espírito no coração dos eleitos. Todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento aponta para a obra de Cristo. Cristo como grande Redentor do seu povo. Então, irmãos, Cristo, ele é o Redentor, aquele que redimiu, que tirou-nos daquele império, escravizados pelo pecado, vivíamos distantes, inimigos de Deus. Cristo, ele nos redimiu. Então, Cristo também ele é apresentado por Paulo como cumpridor perfeito da lei de Deus. Então, deveria vir um que cumprisse todo os desígnios de Deus. Então, quem foi essa pessoa? Claro que foi Jesus Cristo. A heresia gnóstica, apresentada pelos falsos mestres, é denunciada pelo apóstolo Paulo como algo sutil, perigoso e capaz de sequestrar da mente do cristão a verdade do Evangelho nela já depositada. Ensinava que o crente precisava observar certos preceitos cerimoniais, a fim de poder ser aceito por Deus. Como nenhum ser humano jamais foi capaz de cumprir plenamente a lei de Deus, ela acabava se impondo aos crentes como uma condenação. Paulo então relembra aos irmãos colossenses que Cristo, de modo perfeito, cumpriu toda a lei de Deus e que é tão somente por sua perfeita justiça imputada aos cristãos que podemos ser aceitos por Deus. Então veja o que essa heresia gnóstica ela implementava na mente dos cristãos, que eles deveriam realmente olhar, observar alguns preceitos, algumas coisas que eles poderiam fazer para serem aceitos por Deus. Cerimônias, alguns tipos de rituais. Então, irmãos, devemos ter o cuidado para não entrarmos neste mesmo erro que a igreja primitiva
estava sendo atacada. Então, alguns textos aqui vai falar que é só por meio da justiça de Cristo imputada aos cristãos podemos ser aceitos por Deus. Romanos 10, verso 4, Gálatas, capítulo 4, verso 1 a 7. Tem também Romanos 8, verso 1, Colossenses 2, verso 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Em Cristo temos a redenção e a remissão, ou seja, a retirada dos pecados. O último tópico de como Paulo apresentou Cristo àquela igreja, focalizando que Cristo é o vencedor de todos os inimigos. Vamos ler capítulo 2, o verso 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém. As Escrituras nos ensinam que a obra de Cristo no Calvário em favor da sua igreja apresentou a completa derrota de Satanás. O apóstolo Paulo diz que no Calvário Jesus cancelou o escrito de dívida que era contrária a nós e encravou na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Está no capítulo 2, nós lemos, só que faltou o verso 14, e lemos o 15. Paulo faz referência à imagem de um comandante militar romano que, após derrotar um inimigo na batalha, o conduzia, humilhado, pelas ruas, expondo-os à zombaria pública. O ensinamento é que, na cruz, Cristo faz o mesmo com Satanás e toda a sua corte diabólica. No Calvário, travou-se uma batalha cósmica tremenda, e nela o adversário de Deus foi derrotado. Glória a Deus por isso. Amém? Amém, Senhor. João 12, 31, Apocalipse 12, verso 9, Hebreus 2, verso 14 a 15, e 1 João, capítulo 3, o verso 8. Meditem, irmãos, nesses capítulos e versos que eu estou passando, porque na cruz do Calvário, todos os inimigos de Deus foram derrotados. Vamos concluir a lição, que diz assim: a carta de Paulo aos Colossenses revela a absoluta supremacia da pessoa e da obra de Cristo, que Cristo realizou na cruz do Calvário para salvar a igreja. Revela ainda a imperiosa necessidade que temos de conhecer profundamente a palavra de Deus, é verdade. O genuíno evangelho, a fim de não termos comprometidas as nossas convicções doutrinárias pelas heresias provenientes de Satanás e das mentes de homens desprovidos da iluminação do Espírito Santo. O que é que nós aprendemos hoje, irmãos, nessa lição? É que devemos realmente estudar a santa palavra de Deus com coerência, iluminados pelo poder do Espírito Santo de Deus, rogando a Ele a sua presença, para que não sejamos arrastados, como Paulo mesmo afirmou, como meninos levados para todo o vento de doutrina, onde Paulo ele relembra que nós devemos realmente sermos prontos para responder a cada um a nossa esperança. Ó Deus, que nós possamos ter essa viva esperança na nossa mente, no nosso coração, e que possamos estudar a sua palavra com amor, com dedicação, com compromisso. Ó Pai, nos ajuda, Senhor, a vivermos isso para a glória do nome de Jesus. Nós te agradecemos. Amém.